Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o Trump, que deu um prazo de 72 horas para o embaixador da África do Sul sair dos Estados Unidos, né? Ele foi declarado persona não grata e tem 72 horas para sair dos Estados Unidos. O nome do embaixador é Ebrahim Rasool. Vamos entender por que isso aconteceu e por que o Trump, nesse caso aqui, está absolutamente certo, tá? Veja, tem gente dizendo que isso daqui foi porque ele, por causa da questão da discriminação contra brancos na África do Sul. Não foi isso. Tem gente dizendo que isso daqui foi porque a África do Sul colocou multa na Meta, no Google e coisa e tal, e também não foi isso. Os Estados Unidos estão retaliando essas multas nas empresas de tecnologia com mais tarifas na África do Sul, mas não foi esse o motivo da expulsão. O motivo da expulsão foi uma entrevista que esse cara falou criticando o Trump e chamando o Trump de nazista daí para baixo, né? Não tem jeito, tem que expulsar mesmo. Essa é a postura correta. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? Os Estados Unidos decretou que o Ebrahim Rasool, que é o embaixador da África do Sul nos Estados Unidos, é uma persona não grata. Isso, em termos de diplomacia, é uma punição extremamente severa, tá? Mas acima disso, só o corte de relações diplomáticas e coisa e tal. E o Trump deu 72 horas para o cara sair dos Estados Unidos, né? E muita gente está colocando isso como mais um absurdo, que o Trump fez um absurdo, mas eu acho que nesse caso aqui está absolutamente correto, isso está dentro das normas diplomáticas, né? Porque o embaixador de um país em outro é uma pessoa que é para fazer o contato com aquele país. A África do Sul tem críticas contra a Trump? É possível que tenha, é direito deles terem críticas com o Trump. Mas você tem um embaixador que publicamente, numa entrevista para jornal, critica o país que ele é o embaixador ali, isso é realmente um absurdo, sem sentido algum em diplomacia. O cara realmente pisou na bola, né? Esse é o grande problema. Ele foi decretado como persona não grata nesse sábado, o Marco Rubio fez a alegação, e o Departamento de Estado informou para ele ontem, na sexta-feira, que ele tinha 72 horas para deixar o país. Foi o que declarou o Crispin Piri em um comunicado. O Crispin Piri é do Departamento de Relações Exteriores dos Estados Unidos, né? O Marco Rubio acusou o Rasool de ser um político racista que odeia a América e o Donald Trump, e em mais um ataque americano contra Pretória, né? Pretória é a capital da África do Sul, na verdade uma das capitais da África do Sul, é daqueles países que tem mais de uma capital, mas enfim. O embaixador Rasool estava prestes a se reunir com responsáveis estratégicos da Casa Branca, ou seja, ele estava no meio de reuniões estratégicas lá para tentar resolver o problema das tarifas. Existem problemas que estão acontecendo entre os Estados Unidos e a África do Sul, só que o que levou a esse fato foi justamente uma entrevista do cara, né? Tá aqui, ó, o governo Trump expulsa o embaixador da África do Sul dos Estados Unidos, aqui só está repetindo. Existe uma briga grande do Trump com o Cyril Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul. Esse aqui é o embaixador, o Ebrahim Rasool. O Cyril Ramaphosa é o presidente da África do Sul, tem tomado um monte de decisões absurdas em muitos aspectos. Por exemplo, a África do Sul foi quem entrou no Tribunal Penal Internacional contra Israel com aquela ação absurda e coisa e tal, mas isso nem é o pior dos casos, tem outros casos ainda mais sérios nessa situação. A África do Sul ela impôs uma multa altíssima à Meta, o Google e outras empresas americanas lá na África do Sul, por conta de suposto não controle de fake news, sendo que não controle de fake news era apagar crítica ao governo, né? Vocês já viram isso aqui no Brasil, né? É exatamente o que o pessoal aqui no Brasil tem vontade de fazer, multar as empresas de tecnologia, porque supostamente não apagam críticas ao governo brasileiro na velocidade suficiente que eles esperam. Enfim, chamam isso de fake news. Não, porque estão fazendo uma terra sem lei na internet, coisa tal, porra nenhuma. Eles querem mesmo censura, eles querem que ninguém critique o governo, típico de ditaduras, né? A África do Sul está com esse problema também. Aliás, a África do Sul está com um problema seríssimo em termos econômicos, né? É a mesma situação do Lula aqui no Brasil. Está destruindo o país completamente, economia indo para o buraco completamente. Recentemente fizeram leis parecidas com as do Zimbábue de expulsar fazendeiros brancos.
e com isso a produtividade rural desabou na África do Sul. Quem imaginaria isso, né? Você tirar as pessoas que entendem do assunto, que sabem fazer agricultura e distribuir a terra para um monte de gente que pode até ter vontade de ser agricultor, mas não sabe fazer a coisa, diminui a produtividade, né? Que coisa impressionante, né? Enfim, aqui, ó, alegando discriminação contra fazendeiros brancos, Trump suspende ajuda à África do Sul. Isso daqui estava dentro daqueles cortes da USAID e outras ajudas também, justamente por conta dessa perseguição a fazendeiros da África do Sul. O pessoal da África do Sul ficou chateado, o Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, reclamou e coisa e tal. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum esse tipo de coisa. E justamente o embaixador da África do Sul nos Estados Unidos estaria para se reunir com o Trump, né? Além disso, tem um outro problema, um outro contencioso dele, porque o Google e a Meta estão sendo acusadas de comportamento anticompetitivo pela mídia da África do Sul. A mesma coisa que o Globo quer fazer aqui no Brasil, a Folha de São Paulo. Não, que eles não podem, tem que pagar imposto, não sei o que lá e coisa e tal. E no final das contas, estão exigindo 500 milhões de rand, que seria 27 milhões de dólares e coisa e tal. E tem mais multa, tá? Parece que chega a 2,5 milhões de dólares no total as multas que querem colocar. E o Trump falou que países que multam empresas de tecnologia americanas vão receber multas também, né? Isso ele estava falando justamente pensando na Europa, que tem umas propostas desse tipo, e também na África do Sul, que está fazendo esse tipo de brincadeira. Mas isso serve para o Brasil também. O Brasil, por enquanto, ainda não aplicou esse tipo de multa, ainda não colocou imposto sobre as Big Techs, mas está cheio de gente no governo Lula querendo fazer isso, né? E algumas pessoas do governo Lula querem fazer isso exatamente para comprar briga com os Estados Unidos, porque acham que o Trump brigando com o Lula melhora a popularidade do Lula. Eu já expliquei para vocês que não. Por quê? Porque o caso é simples. Por que no caso do Canadá e no caso do México a briga com o Trump melhorou a popularidade dos líderes? Porque o Trump estava errado. Os líderes desses países estavam corretos. Então você acaba tendo uma melhora na popularidade. No caso do Lula, se o Lula fizer isso, o Lula vai estar errado. Ele que vai estar iniciando a agressão. Tal como o caso lá da cara da África do Sul. O cara da África do Sul não teve nenhuma vantagem em termos de popularidade. Por quê? Porque ele que começou a briga, tá todo mundo sabendo que o cara é um merda. Então, mas embora esses problemas sejam problemas que já existem dos Estados Unidos com a África do Sul, o que levou realmente a isso daqui foi o fato de que o Marco Rubio brigou por conta de uma entrevista que o embaixador deu para um jornal, né? O post do Marco Rubio, ele falou isso tudo pelo Twitter, né? Apontou uma matéria que o Rassul estava comentando num think tank, né? Think tank é uma revista, uma empresa de mídia, né? Sobre a eleição do Trump, né? E nessa declaração que ele deu, ele falou que não, o que o Donald Trump está fazendo é um assalto contra a incumbência, contra aqueles que estão em poder, mobilizando o supremacismo contra a incumbência em casa e também no exterior, né? Ou seja, ele estava acusando o Trump de supremacismo branco. Estava dizendo que o fato do Trump ter defendido os fazendeiros brancos na África do Sul era porque era supremacista branco e não sei o que lá. E no final das contas, esse é um problema realmente, esse tipo de coisa não se fala. Um embaixador, ele está lá para conversas de alto nível, conversas de bastidor. Publicamente falar esse tipo de coisa é evidentemente um absurdo, né? Além disso, ele criticou também o Elon Musk, ele disse que não é um acidente que o Musk tenha se envolvido com a política britânica de extrema-direita e que o Vance tenha se encontrado com o líder de um partido de extrema-direita na Alemanha e coisa e tal. E é o que eu falo para vocês, eu acho que com relação ao Trump e as críticas dele são totalmente sem sentido, de fato há discriminação contra brancos na África do Sul. Agora, tanto no caso do Musk quanto no caso do Vance, as críticas dele fazem algum sentido, tá? Porque realmente tanto o Musk quanto o Vance têm lambido o saco do Putin absurdamente. O Putin é um fascista. Se esse pessoal começa a lamber saco de fascista, vai acabar virando fascista também, né? Enfim, o Trump em si não tem erro. O negócio de supremacismo branco é exagero dele. Mas o fato é que por todos esses comentários que ele fez nesse think tank, realmente isso não é... Se você concorde ou discorde do que ele falou, isso não é papel de um embaixador falar publicamente no país em que ele está, né? Então foi muito correta essa expulsão do embaixador. O Lula, que está doido para comprar briga com o Trump, lembra,
você tem que comprar a briga do lado certo. Comprar a briga do lado errado, como vocês estão querendo fazer a qualquer custo, você vai se ferrar mais uma vez. O México e o Canadá aproveitaram da briga com o Trump porque eles estão do lado correto. O Trump está errado nesse caso. Nesse caso aqui é diferente.